Talvez Vladimir Putin achasse que já tinha visto de tudo na Ucrânia, mas a situação está ficando ainda pior para os soldados russos no campo de batalha, porque há uma arma criada pelos Estados Unidos que agora está sendo usada pela Ucrânia para esmagar o inimigo. Ela chegou silenciosamente, sem nenhum grande anúncio, mas de repente o arsenal da Ucrânia foi reforçado com uma das artilharias mais temidas do mundo e agora, pouco a pouco, está enfraquecendo algumas armas da Rússia. Nem a própria Ucrânia esperava por isso e muito menos a Rússia viu isso chegando. Mas graças a uma tecnologia criada há décadas, a Ucrânia agora possui algo capaz de mudar o rumo da guerra. Essa arma, o obuseiro autopropulsado M110 de 203 mm, ele foi entregue à 52ª Brigada de Artilharia das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com a United 24 Medi, a própria brigada confirmou a chegada dele e, segundo eles, foi integrado com sucesso, junto com as peças de artilharia de fabricação local da Ucrânia, que atualmente estão destruindo a ofensiva de primavera da Rússia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Em uma postagem no dia 2 de abril, o 50 Second disse que entre seus equipamentos estão o 2S-20 e 2 Bodana, os sistemas de foguetes RM-70 Vampire e o 203 mm M110. Parece apenas uma adição simples à lista, mas não é tão simples assim, porque a chegada do M110 tem o potencial de mudar a batalha no campo de batalha nos próximos meses. E é aqui que entra a pergunta: como a Ucrânia conseguiu esse tipo de arma? É uma arma da era da Guerra Fria, já foi aposentada há muito tempo pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. À primeira vista, parece impossível que isso chegue à Ucrânia, mas, na verdade, estar aposentada não significa que não tenha mais utilidade. A origem desses M110 tem a ver com um acordo feito em outubro de 2025. Segundo o relatório, a Grécia aprovou a transferência de 60 sistemas de artilharia fabricados nos Estados Unidos destinados à Ucrânia. Isso inclui 150 mil projéteis necessários para usá-los, além de alguns foguetes Zuni. O valor total do acordo chegou a aproximadamente 199,4 milhões de euros. Isso equivale a quase 230 milhões de dólares. Isso significa que não é apenas uma simples ajuda militar, é um grande movimento financeiro e estratégico. Enquanto a guerra continua, não são apenas as balas que estão se esgotando, mas também o dinheiro. Também os recursos, também a capacidade de cada país de apoiar a luta, e a cada acordo como esse, o envolvimento de diferentes países se aprofunda ainda mais. E o impacto disso na economia global fica ainda mais intenso. No final, essa luta não é apenas sobre terra, não é apenas sobre território. Esta é uma luta de tecnologia, suprimentos e dinheiro. E agora está claro que a Ucrânia tem uma nova carta na manga. Uma arma antiga com um novo impacto na guerra moderna. A artilharia e as munições estão planejadas para serem enviadas, elas irão para a Ucrânia através da República Tcheca. E quando chegarem lá, serão usadas diretamente, sem modificações, sem reformas. À primeira vista, parece que a Ucrânia está em desvantagem e a Grécia está ganhando. Mas essa não é a verdadeira história. Para a Ucrânia, isso é algo muito importante, porque o obuseiro M110 é temido no campo de batalha há muito tempo. Mesmo que não seja moderno ou de alta tecnologia, sua força está na quantidade e na velocidade dos disparos. Ele consegue liberar um poder de fogo intenso em pouco tempo. E na guerra de hoje, que parece ter voltado ao estilo de combate das décadas passadas, esse tipo de arma ainda é muito relevante. Nem tudo é drone e ataques de precisão. Às vezes, a vitória está na quantidade de balas e na força do impacto, e parece que isso ainda não termina por aqui. Segundo relatos, a Grécia já usa o M110A2 desde o início dos anos 1980, e antes mesmo do acordo, eles já tinham cerca de 145 unidades, mas apenas 60 foram enviadas para a Ucrânia. Isso significa que há possibilidade de aumentar ainda mais para a Grécia, pois isso faz parte da modernização. Eles estão gradualmente substituindo os sistemas antigos pela artilharia padrão da OTAN de 155 mm. Por isso, os antigos M110 estão se tornando excedentes para as necessidades deles. Mas para a Ucrânia, isso é uma oportunidade.
uma oportunidade de conseguir uma artilharia poderosa, capaz de quebrar as defesas da Rússia e enfraquecer seus soldados enquanto tentam atacar. E quando se fala em valor, o negócio fica ainda melhor quando se olha para a munição incluída. De acordo com a United 24 Medi, a Ucrânia recebeu 50 mil projéteis altamente explosivos, M106, também vieram incluídos 40 mil projéteis, M650 assistidos por foguete e 30 mil de cada do M520, munições cluster M509A1 e munições convencionais aprimoradas, M404. Isso significa que o M110 não é apenas poderoso, ele também é flexível, usa-se em várias situações no campo de batalha. E quando se trata de guerra, versatilidade significa uma vantagem estratégica ainda maior. E claro, isso também tem um custo. Cada bala, cada sistema, cada operação de transporte tem seu preço. Mas em uma luta como essa, o valor da vitória é maior do que o custo. Agora, a outra pergunta. A Ucrânia ainda pode conseguir mais M110? Parece que sim. Se o relatório sobre o estoque da Grécia estiver correto, eles ainda têm suprimentos que podem ser transferidos futuramente. E se isso acontecer, o poder de artilharia da Ucrânia ficará ainda mais forte. E a pressão sobre a Rússia no campo de batalha também aumentará ainda mais. Ainda existe a possibilidade de que a Grécia tenha cerca de 85 obuseiros M110 que podem ser transferidos para a Ucrânia. Mas há uma condição. Eles precisam estar em boas condições para serem usados no campo de batalha. Caso contrário, isso só vai gerar custos adicionais com reparos e logística para a Ucrânia. Por isso, é preciso ver primeiro se haverá um novo acordo. Para a Grécia, esta é uma oportunidade de lucrar com equipamentos antigos que eles não precisam mais. Mas para a Ucrânia, é uma oportunidade para fortalecer seu poder de fogo contra a Rússia, principalmente se o estilo de combate da Rússia parece ter ficado no passado, mas depende mais na quantidade de artilharia do que em sistemas modernos de precisão. Mas a grande pergunta é a seguinte: será que a Ucrânia conseguirá obter o M110 diretamente dos Estados Unidos? Porque esse é o país que fabricou essa arma. E agora existe um sistema onde os países da OTAN podem comprar armas dos Estados Unidos. Isso é chamado de PUR, ou Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia. Nesse sistema, a própria Ucrânia diz quais armas eles precisam. Eles não ficam esperando o que os aliados vão dar. Eles têm mais controle sobre a ajuda militar. O uso do dinheiro é mais eficiente, as ações são mais estratégicas. Até dezembro de 2025, mais de 4 bilhões de dólares já foram arrecadados em ajuda através desse sistema. É um valor enorme e está claro que o apoio vai continuar. É um valor grande, o M110 será efetivo no campo de batalha e pode ser usado pelo PUR para conseguir ainda mais. Mas tem um problema. Pode ser que não haja mais suprimento suficiente. De acordo com os dados, os Estados Unidos fabricaram cerca de 1.100 obuseiros M110, desde que foram introduzidos em 1963. Atualmente, ele ainda é usado em alguns países como Turquia, Espanha, Bahrein, Marrocos, Jordânia e Grécia. Isso significa que outros países também podem fornecer suprimentos. Por exemplo, a Espanha é um dos que podem ajudar se concordarem. Mas quando se trata dos Estados Unidos, a situação é um pouco confusa. Há relatos dizendo que ainda é usado. Outros dizem que ele já foi aposentado em 1990 e foi substituído pelo M109 como principal obuseiro autopropulsado dos Estados Unidos. Em outras palavras, mesmo que haja demanda, não é certo se ainda há suprimento suficiente. Não é só sobre o quão poderosa é a arma, mas também sobre quantas estão disponíveis e quão rápido podem ser enviadas para o campo de batalha. Porque na guerra moderna não é só a força que determina a vitória, inclui também suprimentos, logística e orçamento. E agora, tanto a Ucrânia quanto seus aliados estão tentando aproveitar ao máximo cada recurso que têm. Agora, a pergunta vai para um mistério ainda maior. O que realmente aconteceu com os 1.100 M109? A resposta para alguns deles? De acordo com relatos de 1990, os Estados Unidos usaram os canos antigos do M110 para transformá-los em parte das bombas destruidoras de bunkers GBU-20 e 8. Elas foram usadas na Guerra do Golfo contra o Iraque. Foi uma decisão prática. Em vez de descartar,
transformaram em uma nova arma, mais vantajoso, mais econômico, mais eficiente. Mas isso não responde à pergunta maior. Ainda restam M110 no estoque dos Estados Unidos. O que foi removido enquanto retiravam os canos? Se ainda restar algum, mesmo sem os canos, ainda há possibilidade de serem usados. É possível fabricar um novo cano, é possível restaurar, e pode ser dado para a Ucrânia, mas isso depende de duas coisas. Se ainda restar algum, e se os Estados Unidos concordarem em vender ou transferir isso através do PUR. Por enquanto, tudo ainda é possibilidade. Mas há uma pergunta mais importante. Qual é o efeito do M110 no campo de batalha? A chegada do M110 na Ucrânia pode mudar o movimento nas linhas de frente. Nos lugares onde isso for usado, pode acontecer uma grande mudança. E aqui fica claro, não é apenas uma arma antiga, é um potencial divisor de águas. O que isso traz para a Ucrânia? Primeiro, poder de fogo. Esse é o tipo de força que a Ucrânia precisava há muito tempo na artilharia. Não quer dizer que eles não tinham artilharia antes. Tinham, mas o M110 é de outro nível. Cada disparo dele carrega cerca de 90 quilos de força explosiva. Isso é poderoso. É capaz de destruir alvos resistentes. E quando usa munições assistidas por foguete, ele pode atingir alvos a até 30 quilômetros de distância. Isso significa que ele pode alcançar o inimigo mesmo à distância. A cobertura é mais ampla. A pressão sobre a Rússia é maior. E não é só questão de força, tem mobilidade também. O M110 está montado em um caminhão com motor de 405 cavalos de potência. Isso significa que ele pode se mover. Não fica apenas parado. Ele pode atacar, recuar e mudar de posição. É mais difícil de ser alvo, mais flexível no campo de batalha. E é mais eficaz em combates modernos, onde a velocidade de movimento é importante. Mas é claro, esse poder tem um preço. O poder de fogo não é de graça, tem limitações. E é aqui que entra a próxima parte da história. Segundo o relatório, cada M110 precisa de 13 pessoas para operar. 5 operam o veículo. Os outros estão em um veículo separado que carrega as munições. Isso exige muito pessoal. Por isso, é usado em brigadas de artilharia que têm suporte suficiente. Quando se trata de movimento, ele pode elevar o canhão de -2 até 65 graus. Também pode girar para a esquerda e para a direita até 30 graus. É flexível na hora de mirar. E se a hidráulica falhar, há controles manuais que podem ser usados. Isso significa que a equipe precisa de treinamento extra, mais tempo, mais custos. Quando se trata de velocidade, há limitações. Normalmente é um projétil a cada 2 minutos. Em combate intenso, pode chegar a 2 projéteis por minuto, mas a unidade só carrega 2 projéteis. Por isso, o reabastecimento rápido é fundamental. Se o suprimento for lento, a operação fica lenta. No campo de batalha, isso é um grande problema. O M110 não é perfeito, sua potência tem um preço, mas a força de cada disparo é suficiente para compensar as limitações. Potente, direto, e capaz de causar danos sérios. De forma simples, o M110 é como um soco forte, enquanto outros obuseiros mais rápidos da Ucrânia fazem ataques sucessivos. O M110 é quem dá o golpe pesado. Combinação de velocidade e força. E é por isso que ele pode mudar a luta contra a Rússia. A outra questão importante: o preço. O M110 é antigo em comparação com outros equipamentos dos aliados ocidentais. Mas há um motivo pelo qual ele foi comprado. O acordo total chegou a aproximadamente 230 milhões de dólares. Se considerarmos apenas as munições, cada uma custa mais de 1.500 dólares. E isso ainda não inclui o próprio obuseiro. De acordo com a Defense Express, cada unidade foi avaliada pela Grécia em aproximadamente 520 mil euros. Isso equivale a cerca de 599 mil dólares cada uma. Quando multiplicado por 60 unidades, isso chega a aproximadamente 35,9 milhões de dólares, só para os obuseiros. Em outras palavras, por 230 milhões de dólares, a Ucrânia conseguiu um grande poder de fogo. E se compararmos com o efeito disso no campo de batalha, o investimento vale a pena. Porque na guerra, não é só força que importa, mas sim como você usa o orçamento para obter o maior efeito possível. Por causa disso, o custo da Ucrânia por cada projétil cai para cerca de 1.300 dólares. Isso significa que não é preciso muitos acertos para recuperar o que foi gasto.
Se alguns tanques forem atingidos e algumas formações de tropas destruídas, o sistema praticamente se paga. Isso é muito importante para um país que já está gastando há alguns anos por causa da guerra contra a Rússia. Já são 4 anos de luta. 4 anos de pressão sobre a economia. Um pouco de alívio está chegando. A União Europeia prometeu um empréstimo que chega a 105 bilhões de dólares. É possível que a primeira parte disso chegue em abril, mas mesmo assim ainda há escassez. A Ucrânia planeja gastar 112 bilhões de dólares em 2026. Isso significa que ainda falta cerca de 45 bilhões de dólares. É um grande buraco no orçamento. Por isso, uma estratégia como essa é tão importante. Baixo custo, grande impacto, e é aí que entra o M110. Não é só o preço que importa. Existe outro motivo pelo qual isso é perigoso no campo de batalha: versatilidade. A 52ª Brigada de Artilharia tem várias armas. Tem o Bodana, feito na Ucrânia. Ele é usado para ataques de precisão em alvos distantes, centros de comando, depósitos de munição, locais importantes da Rússia. Eles também têm o RM-70 Vampire. Ele é usado para ataques em larga escala contra vários alvos, veículos, soldados, principalmente quando o inimigo se move ao mesmo tempo. Agora, eles também têm o M110. Ele é usado contra alvos fortificados e de alto valor, aqueles alvos que outros sistemas não conseguem destruir. Por causa disso, a combinação de artilharia da Ucrânia ficou ainda melhor. O Bodana é para alvos de longa distância, o RM-70 é para ataques em larga escala, o M110 é para alvos pesados, mais organizado, mais eficaz, mais difícil de combater. No final, não foi só o arsenal da Ucrânia que aumentou, mas também melhorou a forma como eles usam seu poder. E na guerra, não é só a quantidade que vence, está na combinação certa de cada arma. É assim que funciona a combinação de artilharia da Ucrânia. O RM-70 Vampire é o responsável por destruir as unidades e equipamentos atacantes. O M110 é quem atinge os alvos mais resistentes por trás desses ataques. E o Bodana é quem destrói as áreas mais distantes da retaguarda russa para enfraquecer o próximo ataque. Ou seja, não é apenas uma direção que está sendo atingida. Todo o sistema do inimigo está sendo alvo. No momento, a 52ª Brigada de Artilharia está ativa no leste da Ucrânia. Eles fornecem apoio de fogo e realizam operações de contrabateria. Eles também têm como alvo a logística da Rússia, os suprimentos, as rotas de transporte e os depósitos de munição. E é aqui que o M110 se torna ainda mais útil. De acordo com o relatório, a brigada está operando do lado de fora, e Kramatorsk é importante. Esta é uma das 4 principais cidades que formam a linha defensiva em Donetsk. Uma longa linha de defesa que se estende por cerca de 50 quilômetros. É importante manter esta cidade porque, enquanto a Ucrânia a mantiver sob controle, o país consegue deter as forças russas que tentam avançar. Isso está diretamente ligado ao objetivo de Vladimir Putin de controlar Donetsk e toda a região de Donbass. A Ucrânia já vem fortalecendo as defesas nesta área desde 2014. Por isso, para as forças russas, já era difícil entrar aqui desde então. Agora ficou ainda mais perigoso por causa da chegada do M110. Quando há concentração de tropas, quando há um alvo fortificado, logo em seguida vem uma explosão poderosa. E com a força do M110, não é algo que se possa suportar facilmente. Isso significa que os custos para a Rússia vão aumentar. Mais equipamentos serão destruídos, mais suprimentos serão perdidos, e fica mais difícil continuar a operação. Não se trata apenas da batalha atual. O M110 tem uma utilidade ainda mais ampla. A Ucrânia possui um total de 60 unidades e nem todas estão em uma única brigada. Isso significa que podem ocorrer outros desdobramentos. Um dos usos mais interessantes disso é nas chamadas zonas de morte. São áreas extensas, cheias de defesas, há drones, há vigilância. Existem outros sistemas que impedem o avanço do inimigo. Nesses lugares, as forças da Rússia vão sendo gradualmente desgastadas. E se isso for reforçado com o poder de fogo do M110, o impacto será ainda maior. Em outras palavras, isso não é apenas um simples acréscimo de armas. Isso faz parte de uma estratégia maior. Controlar os movimentos do inimigo, atacar o suprimento e aumentar os custos da Rússia a cada movimento que ela fizer. E na guerra,
Quanto mais caro cada movimento do inimigo, mais rápido ele se cansa. Cada zona de morte está cheia de defesas contra qualquer coisa que entre. Tem defesa contra tanques, tem defesa contra soldados. No alto, há drones vigiando continuamente. No chão, há minas enterradas que impedem veículos e barreiras capazes de parar os veículos blindados da Rússia. Se os soldados tentarem entrar, eles vão enfrentar longos arames farpados, drones e túneis feitos pela Ucrânia para emboscadas. Agora, como o M110 entra nisso? As zonas de morte não servem apenas para matar. Elas têm outro objetivo também: tornar impossível a passagem do inimigo por certas áreas. Quando as forças russas não conseguem passar, elas são forçadas a dar a volta, e é aí que ficam vulneráveis. É aqui que entra a estratégia da Ucrânia. Eles fazem o inimigo passar por áreas abertas, espaços quase sem cobertura, e quando os soldados russos estão lá, começa a emboscada. Chove artilharia. Drones FPV voam pelo ar, aos poucos destroem equipamentos e pessoal. Agora pense nisso. Adicione o M110 a esse tipo de configuração. Cada projétil dele pesa quase 200 libras. Quando acerta as áreas de emboscada, quase ninguém sobrevive. Sem blindagem, sem formação, sem defesa. Isso é o que a Rússia pode enfrentar enquanto continua sua ofensiva. As zonas de morte, que já eram perigosas antes, ficaram ainda mais mortais. Por causa de uma arma antiga que voltou a ser útil, o estilo de combate da Rússia geralmente depende do grande número de soldados e equipamentos, ataques diretos, repetidamente. Mas essa tática acaba sendo a fraqueza deles, porque o M110 é perfeito contra eles. Em outras palavras, uma arma da Guerra Fria ressuscitou na Guerra Moderna e agora está sendo usado para combater a forma de lutar de Vladimir Putin. E com o tempo é muito provável que a Ucrânia encontre ainda mais maneiras de aprimorar o uso do M110. Por causa da guerra, a vitória não depende apenas de quão novas são as armas, depende de como você as utiliza. A Ucrânia é conhecida por aprimorar equipamentos ocidentais considerados temidos, e um dos melhores exemplos disso é o que eles estão fazendo com o M1 Abrams. Eles não apenas usam esses equipamentos, eles os consertam, melhoram, adaptam às reais condições de combate. Em vez de seguir o design original, eles o modificam de acordo com o que é necessário no campo de batalha. Reforçam ainda mais a proteção, melhoram o uso contra drones, tornam mais prático para a situação real. Isso mostra que cada equipamento recebido não é simplesmente aceito. Torna-se ainda mais eficaz, e dessa forma, mesmo equipamentos antigos ou sistemas importados tornam-se uma nova ameaça para o inimigo. E quando se trata de custos, isso é mais vantajoso. Em vez de comprar um novo sistema que é muito caro, eles atualizaram o que já tinham: menor custo, desdobramento mais rápido, maior impacto na batalha. E enquanto o M110 vai se tornando parte da batalha aos poucos, há outro efeito que não é imediatamente visível à primeira vista. Isso é a mudança na tomada de decisões no campo de batalha. Quando existe esse tipo de artilharia que pode causar um impacto repentino e intenso, os comandantes são forçados a mudar seus movimentos. Não dá mais para simplesmente seguir o plano de sempre. Não dá mais para confiar nas táticas antigas, porque até mesmo um pequeno erro pode resultar em uma grande perda. Do lado do Rússia, cada ordem se torna mais complicada. Antes de enviarem tropas ou equipamentos, eles precisam pensar em quão expostos estarão. Qual é a probabilidade de serem atingidos antes de chegarem ao alvo? E por causa disso, seus movimentos ficam mais lentos. Não por falta de força, mas por causa de perigos que não são imediatamente visíveis. Outro problema surge: a coordenação. Quando as unidades se espalham demais para evitar a artilharia pesada, a comunicação se torna mais difícil. Fica mais difícil atacar simultaneamente. E quando o timing não está sincronizado, perde-se o momentum. Na guerra, o momentum é fundamental. Quando isso se perde, mesmo com uma força poderosa, o efeito diminui. Por outro lado, a Ucrânia usa isso para controlar o ritmo da batalha. Eles não precisam atacar. Às vezes, só a presença da artilharia deles já é suficiente para impedir o movimento do inimigo. É como uma parede invisível. Não se vê, mas se sente. E enquanto isso acontece, o campo de batalha fica ainda mais imprevisível. Nada é certo, nada é garantido.
Até mesmo um simples avanço se torna uma decisão que precisa ser pensada. E é aqui que entra a parte mais perigosa, o erro de cálculo, uma leitura errada da situação, uma falsa impressão de que um lugar está seguro. Isso pode resultar na perda repentina de toda a sua unidade. Em uma batalha como essa, não é só a força que é testada, mas também a capacidade de se adaptar a cada mudança e conseguir manter a calma mesmo sem saber o que vai acontecer depois. À medida que essa pressão se prolonga, ela afeta a qualidade das decisões, tornando-as mais cautelosas. Às vezes, ficamos tão cautelosos que perdemos a oportunidade de atacar. E quando isso acontece, o adversário começa a assumir o controle aos poucos. Não é em uma grande batalha, mas nas pequenas oportunidades que são perdidas. No final, o impacto do M110 não é medido apenas pela força de cada disparo. Também é medido por como ele muda a mentalidade dos que estão na batalha, por como ele desacelera os movimentos, por como ele dificulta cada decisão e por como ele torna cada passo mais perigoso. Porque na guerra, existem armas que não apenas destroem o alvo, existem também armas que destroem quem destrói. E quando isso acontece, é aí que começa a verdadeira queda.